Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Vivendo. E hoje a gente vai fazer uma coisa um pouco diferente. A gente vai falar sobre dragões, é isso? É meu assunto principal. Né, a gente, bom, o backstage aqui a gente estava falando um pouquinho sobre Casa dos Dragões, sobre Game of Thrones, sobre as preferências. Ela adora usar verde, não é isso? Não, eu sou time Black. Rainha legítima. Então, mas trazer a brincadeira é só pra gente cortar um pouquinho aqui, pra gente quebrar o gelo, pra gente poder seguir aqui. E eu tô aqui com histórias reais, como a gente gosta de trazer sempre. Tô com a Cíntia aqui. E Cíntia, muito obrigado por ter aceitado o convite de vir compartilhar a sua história aqui conosco. E a gente pode falar um pouquinho também de Game of Thrones, tá tudo certo, tá bom? Você pode colocar na sua história quando você quiser, falar de videogame, de livros, tá tudo certo, aqui não tem roteiro, tá bom? Pra gente, é literalmente um bate-papo. Então, antes de mais nada, se apresente para os nossos convidados. Olá, eu sou a Cíntia, tenho 32 anos, sou mãe de um menininho do Gabriel. O Gabi é muito fofo, gente. E eu trabalho com produtos digitais na área de TI, já tenho uns 11 anos. E sim, eu sou muito fã de coisas nerds como dragões, Game of Thrones e livros. Inclusive, estava ouvindo um muito bom e que eu indico. E videogame, o que você gosta? Eu tenho jogado com meu marido agora Diablo 4. Eu gosto desse mundo mais dark, assim. Meu marido joga mais, mas esse é um que a gente joga junto. E vocês não brigam? Não. Não? Vai de boa? Vou lhe dar. Maravilha. Cíntia, nossa ideia aqui é a gente conhecer um pouco de você, do seu pessoal, do seu profissional, se você quiser falar também, e conhecer a sua história com a endometriose. E aí acho que é sempre interessante ter um pouco do conhecimento de você lá atrás, da adolescência, eventualmente algumas pacientes trazem também da infância, mas dos primeiros episódios menstruais, como foi o seu entrar nessa vida de adolescente, depois da vida adulta, impactos eventuais que tiveram na escola, nas amizades, enfim. Então, o microfone é todo seu. Obrigada. Eu tenho uma memória muito boa, então eu realmente lembro desde a primeira menstruação. Eu tive com uns 13 para 14 anos e eu sempre tive cólicas. Mas eu escutava muito das pessoas ao meu redor que aquilo era normal. Então era a pessoa que sempre estava com remedinho de cólica na bolsa. Eu tenho uma memória que inclusive postei recentemente do meu aniversário de 15 anos. Um pouco antes, eu fui com a minha madrinha no centro, né? Coincidência 25 de março, comprar coisas, adereços pra festa. Ladeira Porto Geral. Aí a gente ela pediu pra eu ficar do lado de fora, porque tem algumas lojas que você não pode entrar com as sacolas. E quando eu fiquei lá fora, eu só lembro de uma dor que eu senti, que parecia uma faca descendo, assim. E eu fui sentando e abraçando a sacola. E aí ela saiu da loja, o que tá acontecendo? Eu falei, não sei, eu tô com muita dor, muita dor. E aí ela, não, toma um remédio e tal, isso é normal, mulher passa com isso. Mas aquela memória gravou na minha mente do tamanho da dor que eu senti. E aí veio festa de 15 anos, né, dia de princesa e tudo, que eu me lembro claramente o que aconteceu. Eu tive que tomar medicamento pra dor antes da festa, porque eu fiquei com medo de ter cólica durante. E na minha troca de vestidos, né, eu tava com o vestido mais curto, as minhas amigas me pegaram, vamos levantar ela aqui. Eu manchei o meu vestido, porque eu sempre tive um fluxo muito abundante e eu tinha colocado absorvente noturno aquele dia. E aí, o que aconteceu? Meu vestido manchou. Eu te lembro de esfregando, né, que era alugado para não devolver. E aquilo foi durante muito tempo. Só que nisso eu tinha 14 para 15, né, 15 anos. E aí, eu andava com muitas pessoas na rua, onde eu morava tinha bastante adolescente, jovem, sim. E aí eu tinha umas pessoas mais velhas, aí alguns falam, é assim, né, que a gente é cólica e tal. Aí eu comecei a fazer uma pesquisa, eu sempre fui muito de perguntar. Aí eu fui perguntando assim, como que vocês lidam com a cólica? Aí uma das meninas que tinha um shopping perto da casa dos meus pais, que tinha lan house lá, e eu não saía de lá, né? Aí uma das meninas que... por isso que você... Até hoje, né? O parquinho, a pump, boas histórias.
E aí uma das meninas que trabalhavam na loja me contou que ela tomava pílula anticoncepcional. E aí quando faltavam mais ou menos uns 3 dias para acabar a cartela, ela começava a tomar remédio para cólica. E aí ela passava o período tranquila. Aí eu, interessante. E eu nunca tinha ido no ginecologista. E aí eu fui perguntar para as pessoas, que pílula vocês tomam? E aí foram me falando tal. E aí eu fui lá e peguei a bula da pílula que a minha mãe tomava e fui ler. Deixa eu ver o que acontece de errado. Vou comprar essa aqui. Aí eu falei, mãe, eu descobri que se eu tomar pílula, eu paro de ter cólicas. Aí minha mãe, tá. Aí eu fui lá e comprei a pílula por conta própria. E comecei a tomar e fazer exatamente o que me ensinaram. Tomava, faltava 3 dias para acabar a cartela, eu ficava tomando já remédios. Só, desculpa interromper. É fantástico e essa estratégia é correta, tá bom? E é uma estratégia que muitos médicos tomam, tá? A estratégia não está equivocada. A única coisa que talvez seja equivocada é a gente não investigar antes de iniciar. Mas tudo bem, eu achei fantástico você conversando com seus amigos, vizinhos, enfim, ter chegado a uma conclusão dessas e ter seguido uma conduta correta. Mas você nunca tinha ido no ginecologista? Não. Você ia no pediatra? Eu ia. E no pediatra você chegou a comentar sobre cólicas? Eu nunca falei. Na verdade, eu tava até me perguntando se podia falar, né, um pouco sobre isso. Eu sofri um abuso sexual quando era criança. Criança mesmo, 5 anos. E eu tinha vergonha de falar qualquer coisa que tinha a ver com a minha intimidade, com a minha higiene íntima, coisas íntimas. Então, até ir no ginecologista, para mim era complicado porque eu ia ter que falar sobre isso e eu achava que eu tinha cólicas por conta do que aconteceu comigo quando eu era criança. Então, tudo aquilo para mim era um tabu tão grande, eu tinha tanto medo daquilo, que eu fazia perguntas para as pessoas como se fosse, é uma pesquisa. Então, ir ao ginecologista significava que alguém ia ter que tocar em mim. E isso era bem difícil. Eu fui realmente quando eu tinha uns 17 anos, que aí eu vi que não tinha mais para onde fugir e tinha que fazer exames de rotina. Mas eu escolhi uma médica mulher, eu não queria médico homem, eu não queria que ninguém encostasse em mim. Eu tinha muito medo e não queria, assim. Então, na minha cabeça, eu construí assim, isso foi porque aconteceu e tá tudo bem, eu não quero que ninguém encoste em mim. Então, foi o outro bloqueio que eu tive também para poder procurar qualquer ajuda, que para mim aquilo ali era realmente normal. Pesado, né? E assim, você fala o quanto você quiser sobre esse assunto, tá bom? Não tem o que você precise falar. Mas na maior parte das vezes a gente vê que é alguém próximo que comete esse tipo de abuso. Hoje, eu falo disso tranquilamente, consegui tratar. Foi um parente, foi um tio, né, que fez isso. Então, mas foi duro para mim durante muito tempo. Então, qualquer coisa que tinha a ver com o meu corpo. E aí, é o que eu tenho pensado muito sobre isso, que eu tenho certeza que muitas mulheres já passaram por isso e que elas se autopunem e ao mesmo tempo não vai buscar ajuda e ao mesmo tempo assim, não, é assim mesmo, é dor isso mesmo, tem que passar por isso. E por muito tempo eu acreditava que eu merecia passar por aquilo. Porque aí entra uma coisa também de religião, que minha mãe é extremamente católica. E eu sempre fui muito contra, desculpe, gente, mas é porque as crenças errado, gente. me pegavam muito e eu achava aquilo o cúmulo do absurdo. Então, eu acreditava que eu tinha que passar por aquilo porque eu estava sendo punida. Mas aí, com o tempo, eu entendi assim, cara, eu era uma criança, não tinha que estar sendo punida por absolutamente nada, não tinha culpa de absolutamente nada. Então, foi sempre muito complicado até realmente eu ir buscar ajuda. Você levou aos seus pais na ocasião? Eu contei pra mim, eu não contei pra ninguém. Eu contei pra minha mãe, pro meu pai, eu tinha uns 18 anos. Eu não conseguia falar sobre isso. Aí, num determinado momento, essa pessoa ela foi na casa dos meus pais. E quando ele ia, eu fugia. Eu ia pra rua, pra qualquer lugar. E aí, teve um dia que eu tava muito doente. Eu tinha um ataque de sinusite. E aí, eu não consegui sair. Eu me cobri, eu comecei a chorar, a tremer. Aí, quando ele saiu, eu contei pros meus pais. Pra minha mãe, pro meu pai. E pra eles, assim, foi
Devastador. Nossa, demais. Aí minha mãe, por que você nunca contou pra gente? Eu falei, gente, tem coisas que a gente não consegue. Mas aquilo foi libertador porque eu consegui tratar. Então aí eu fui atrás de ajuda, enfim, e isso me fez refletir também, né, muito sobre tudo. Infelizmente, quando eu virei ginecologista, eu não sabia que eu ia me deparar com tantos casos assim. Infelizmente é muito comum, ainda é muito comum. E é um absurdo, é uma coisa que me revolta absurdamente. Né? Eu sou pai de uma menina também e me revolta de tal maneira que eu não sei, assim, o que eu faria. Pois é. Né? Recentemente teve um caso num clube grande aqui de São Paulo, que surgiram nos grupos do WhatsApp e tal, uma história semelhante de algum associado que entrou no banheiro feminino e com uma criança assim, também menos de 10 anos. Cara, assim, é uma coisa que revolta demais como que uma pessoa é capaz de fazer algo desse tipo. E a gente, assim, por mais que seja difícil, a gente precisa falar, porque a gente precisa tentar diminuir isso daí de alguma maneira, né? E quanto mais a gente esconde e menos a gente leva isso à tona, isso a gente teve recentemente o Felca, né? Pois é. Aquilo ali eu assisti na época e tudo. E foi tão forte até assistir, porque eu falei, gente, eu fico tão feliz hoje em dia de ver tantos órgãos assim em liga e tá tendo, né, tantas denúncias, porque você se sente tão impotente e isso se perpetua durante tanto tempo dentro, porque, pensa, eu já sofria com a cólica, eu precisava lhe pedir ajuda, mas eu não queria que ninguém encostasse em mim. E como eu era, como eu disse, pesquisava, conversava muito e fazia muitas perguntas, eu sabia que iam ter que tocar em mim dentro de um consultório. Aquilo ali pra mim era da morte. Como assim? Eu não ficava... Eu tinha dificuldades, assim, as minhas amigas não se vestir. Eu não queria. Eu me trocava, ninguém na frente de ninguém. E assim, e ainda, como você mesmo disse, é muito comum o que sofreu o abuso achar que foi merecido, que tinha feito algo para aquilo estar acontecendo. Exatamente. E que é um absurdo ainda maior, né? Exato. Então, isso me atrapalhou bastante. Aí lá, quando eu fui a primeira consulta, gente, a médica, ela sequer olhava pra mim. Ela só ficava digitando, toma pílula. E ela me perguntou várias vezes, é virgem? É virgem? É virgem? Eu falei, sou virgem. Por que você toma pílula? Eu falei, porque eu tenho cólicas. E eu descobri que se eu fizer isso, eu não tenho cólica. E tá funcionando. Aí mandou fazer exames e tudo. E aí entra aquela parte da adolescência, né? Adolescência, namoros, os crushes, né? Que eu nem sei se é isso, diz no meu sobrinho que eu sou cringe. Poxa, se você é cringe, imagina eu, então. Pois é. Tá difícil. Tá difícil. E aí eu tinha muita dificuldade, porque as minhas amigas já, né, mais próximas, assim, as meninas já com aqueles corpos, com o namorado. Aí vinha me contar e ficava assim, ó. Não conseguia imaginar. Eu falei, não. Aí, nossa, e dói horrores. Aí eu, gente, eu já sinto cólica, imagina o que vai acontecer comigo. Não, isso não vai acontecer comigo. E aí eu comecei a me esconder, usava muita roupa larga. Me escondi um pouco também no mundo, eu gosto muito de rock, nesse mundo meio emo ali. E aí eu fui me escondendo e fiquei também mais próxima dos meus amigos homens. Porque eu não precisava lidar com os assuntos das meninas, que era sobre corpo, sobre os namorados. Então eu preferia nos papos ali dos moleques, que era, vamos andar de skate, vamos ouvir uma música, vamos fazer uma banda, do que estar junto com as meninas. Porque eu ia ter que falar sobre as minhas cólicas, sobre algumas coisas que eu não queria falar, e isso também me fez me afastar um pouco. Então eu cresci com amigos homens, porque era muito mais fácil para eu lidar, e eu fui criando aquela casca de, tá com dor? Ih, que menininha, tá com cólica, que não sei o quê. Eu fui me fechando para criar essa casca de assim, eu não tenho dor. Eu podia estar virando e eu tava aqui, ó. Não tenho dor. Dor não existe. Dor não existe na minha cabeça. E eu lá, né,
A galera, não tenho dor. Não tenho dor. Alguma vez, na escola ainda, você chegou a procurar a enfermaria do colégio por cólica? Não. Não, porque eu não queria... Tocar no assunto. Não, e outra, eu escutava tanto que era normal, que era dorzinha de menina, que eu acho, na minha cabeça, se eu fosse pedir ajuda porque eu tava com cólica, eu era fraca. Então, não, eu não pedi ajuda. Eu já cheguei a manchar a roupa na escola, de colocar blusa, amarrar aqui, mas não, eu não fui buscar ajuda. É duro, né? O quanto você teve que sofrer e lidar com isso em silêncio, né? Sim. E assim, tudo por falta de informação, né? Quando a gente pega aqui, que a gente fica fazendo um podcast, fazendo um e-book, criando conteúdo, uma das coisas que a gente mais tenta é levar a informação para que não ocorra isso, né? A gente precisa que não só o público médico, que a gente tem um déficit muito grande em conhecimento do público médico, mas os leigos também saibam da existência da endometriose e saibam que isso não é normal, né? Olha só quantos anos você já tinha passado por um episódio horrível na sua vida, que poderia ter impactado ainda mais, né? Graças a Deus você conseguiu superar isso e dar a volta por cima, até consegue falar sobre isso, mas você tinha algo ainda também acompanhando você que estava impactando super e que isso não precisava ter acontecido, né? Você poderia ter tido ajuda mais precocemente. Exato. E aí tinha outro ponto também, que eram os desmaios e as anemias. Eu sempre achava alguma coisa. Como a minha mãe teve anemia na gravidez, eu tive anemia, né, quase a minha infância toda, eu achava que eu tinha anemia. Só que ela piorou muito quando eu cheguei ali na casa dos 16. Que, por exemplo, eu não podia ficar sem comer e eu aprendi a desmaiar. Eu começava a pressão a baixar, eu já falava, sentar. Aí eu sentava e bum, apagava. E era várias e várias vezes. Então tinha muita anemia, eu sempre estava muito fraca, muito pálida. Momentos assim, por exemplo, que eu queria me divertir, né? Que a gente tá aqui perto do Play Center, que eu vim muitas vezes. Teve uma vez que eu fui no brinquedo, eu passei mal, aí acabou o dia, tive que ficar lá quietinha, toda moada, porque eu tava passando mal, eu tava com anemia. E aquele cansaço, sempre muito frágil, o que acontece comigo? E aí eu, com o quê? Com aquele fluxo sempre extremamente abundante. E eu não sabia o que estava acontecendo. E o pior de tudo, que eu acredito que é você não querer compartilhar, porque vão virar para você e falar, mas isso é normal. Mulher passa com isso, por isso. Por que você tá reclamando? Ninguém reclama. E aí você vai aprendendo aqui, tá, eu não posso reclamar, eu tenho que ficar quieta. E foi isso que eu fui passando durante muito, muito tempo. Porque a minha fase da adolescência foi inteira, assim. De eu não poder reclamar, porque eu falei, gente, eu não posso reclamar. Aí perguntava minhas amigas, eu sinto uma cólicazinha. Tá, é normal. É isso. Incrível isso. Me revolta demais quando eu ouço esses relatos. A adolescência já é um momento difícil, né? Por inúmeras coisas, o quanto você está se descobrindo, tantas mudanças e tal. E ainda tem outros comemorativos caminhando em conjunto, tornando aquilo ainda mais difícil. Né? É algo muito impactante. E aí você passou a primeira vez em consulta com 17, 18 anos? Isso, eu tinha uns 17 anos, mais ou menos. E como foi a partir daí? Eu fui lá, falei, tô tomando essa pílula, tá bom, segue o baile. Você tem cólica? Não, é normal. Foi isso. E aí, aí a minha mãe, né, até comentou, a cada 2 anos é importante você ir lá e fazer os exames de rotina. Aí a cada 2 anos eu ia, aí eu perdi minha virgindade com 18 para 19, foi horrível, 100%, traumatizou, não queria mais, horrível, dou muito. E aí eu me fechei, falei, não quero mais saber de ninguém. Aí achei até uma época que eu não gostava de meninos, de homens. Eu falei, não, eu devo ser lésbica, vou aceitar a minha vida, vou continuar, mas eu vou só aproveitar. E aí eu não queria ter namorado, queria ficar sempre na minha.
Tinha, às vezes, um namoro ou outro, mas assim, eu não chegava aos finalmente. Assim, era um namoro assim, ó, a gente é namorado, mas nós não fazemos nada além de ficar juntinhos, beleza? Ok. E era assim. E aí eu fui outras vezes nos médicos, né? Aí quando eu perdi a virgindade, tive que fazer, pra mim, o Papa Nicolau a primeira vez foi extremamente desconfortável. Aí eu me senti extremamente invadida. E, sinceramente, eu não procurei mais médico durante um bom tempo, assim. Eu devo ter ido de novo no ginecologista, eu tava com uns 23, eu acho. Eu não falava, pra que ir lá? Vamos falar a mesma coisa, tá tudo certo, segue a vida. Não tô tendo relação mesmo, não precisa ir. E eu continuava ali com as minhas cólicas seguindo, e eu tapando elas. É uma pílula, um remédio, uma pílula, um remédio. E assim era eu com muitos remédios. E isso foi até? Até 2018, que tava numa época que eu tava trabalhando, e aí eu ainda tava no finalzinho ali da faculdade, e aí eu lembro da dor. Eu tava sentada no escritório, só levantei. Na hora que eu levantei, a minha visão, assim, eu falei, o que tá acontecendo? Eu senti uma dor na minha lombar, que ela irradiava aqui, vindo, ela subia pelas minhas costas até a minha cabeça. E aquilo me deixou tonta num nível que eu falei, eu vou desmaiar. O que é isso? Que dor é essa? Aí eu mais uma vez falei, deve ser normal, é só uma postura. Arruma a postura, vamos. Sim, não é nada. E aí ela foi voltando. Não me deixava em paz. Eu falei, gente, não é possível. Aí vai, Léo. Dor na coluna, vou lá no ortopedista. Vamos ao primeiro ortopedista. Chega lá, fiz o exame, fiz uma ressonância da coluna. A coluna não tem nada. Falei, e aí? Vai ali, toma uma injeção, tá tudo certo. Foi no hospital que eu fui. Toma ali uma injeção, tá tudo certo. Eu falei, não, eu juro. Aí foi aí que eu descobri o Tramal. O Tramal, ele virou o meu melhor amigo. Aí ficava ótima. Passava o efeito, a dor voltava. Eu falei, não é possível. Vou procurar outro. E aí ela vai assim, para outro médico. E aí eu faço o quê? Mais um exame e adivinha o que deu? Nada. E detalhe, em nenhum momento eu fui na ginecologista, tá? Eu estava ali só no processo de ortopedia. E aí no terceiro médico que eu fui, falou que não tinha nada. Eu falei, deve ser espiritual. Juro. Espiritual? Fui. Aí eu falei, não, espiritual. Eu vou entrar numa busca para descobrir essa dor e eliminar essa dor. E aí que o negócio começou a ficar mais engraçado ainda das minhas histórias malucas. Eu fui fazer um treinamento de alto impacto. E detalhe, eu tinha umas alterações de humor muito grandes. Muito grandes. Inclusive, eu perdi alguns amigos nisso porque eu surtava. E aí eu percebi que eu surtava sempre... Na mesma época. Antes da menstruação. Mas o meu nível de surto é assim, eu atacava as pessoas, eu ficava maluca, e quando eu passava eu falava assim, então, não sei, acho que devo estar ficando doida, e aí, desculpa. E aí quem sofreu muito foi meus namorados também, né, coitados. E aí eu tinha umas alterações de humor muito grandes, muito grandes. E aí eu falei, cara, deve estar com depressão, essa mistura de tudo que tá acontecendo. E aí eu fiz um treinamento, aí lá, nossa senhora, me fizeram pisar na brasa, pisei na brasa. Aí quando eu pisei na brasa, falaram, então, ó, aqui no seu pé marcou, quando você tem alguma doença, mostra no pé, onde queimou é porque você tinha doença e tratou. Pisei 2 vezes. Pisei na brasa. Aí lá nesse evento xamânico, falaram pra mim que é onde ficava a mancha. Eu tô boquiaberto aqui. E não era nenhum Legendários, né, nossa? Não! Não, eu fiz umas coisas bem malucas. E aí falavam, onde queimou é onde você tava com algum problema. E meu pé não tinha nada. Nunca queimava meu pé. Não tinha problema no meu pé. Porque... Beleza. Aí Aí eu fui pra outro. Aí eu sei que eu fiz vários treinamentos. E aí falavam que ia aparecer a minha dor lá e tal, e nada. Aí eu fui pra outro. Aí esse você vai achar engraçado. Bom, eu decidi fazer um negócio que era um evento pra mulheres, que chamavam de reconsagração do ventre e as paz consigo mesmo com uma xamã. E aí, lá tinha várias dinâmicas. Mas era o terceiro evento xamânico. Tinha feito outros. Eu fiz rapé,
pra parar a dor e não parou. Eu fiz quiropraxia, que a mulher parece que ia quebrar meu pescoço, foi horrível e não passou. Eu fiz acupuntura, não passou. Não, mas até aí tudo bem. Quiropraxia, acupuntura são coisas que temos ciência. E não é um preconceito em relação ao xamânico, mas porque essa... O que acontece? No meio, eu fui conhecendo muitas pessoas. E as pessoas me falavam que aquilo funcionou com elas, aí eu ia atrás. Aí eu cheguei a fazer um tratamento com caboclo. E aí ele passava umas ervas nas minhas costas e não passou a dor. Eu fiz muita coisa. E aí eu ia conhecendo gente, o pessoal falava, isso funcionou comigo. Aí eu ia atrás. Funcionou com você, eu vou lá atrás. E foi. Mas conta o evento aí só de mulheres, Então. eu te interrompi. E aí, eu tinha essas dores, né? E a mulher foi me perguntando, a xamã lá, você tem cólicas? Eu falei, tenho. Aí ela virou pra mim e falou assim, então, eu tenho que te dizer que o seu útero está revoltado com você. Eu falei, o quê? Ela falou assim, porque o útero guarda memórias. Todas as memórias ruins que você passou... Ó, a Patrick até se mexe na cadeira. Todas as memórias ruins que você passou na sua vida e traumas armazenam no seu útero. O seu útero está revoltado com você porque você não perdoou o seu abusador. Eu lembro que eu olhei pra cara dela e falei assim, ó... É o quê? Mas você não tem que perdoar o abusador, tem que perdoar a si mesma. Não, você não perdoa o abusador. E o seu útero, ele se revira de dor porque você precisa perdoar. E você precisa limpar o seu útero de todas essas memórias ruins. Aí eu aqui na minha cabeça, né? Eu sempre fui meio cética. Aí essa época o ceticismo começou a subir mais. Eu falei, não, como assim, cara? O útero guarda memórias. Aí, como eu sempre faço as coisas ao fundo, aí eu fiz toda a dinâmica lá. Aí a gente fazia um banho, enfim. E aí, adivinha? A dor não passou. A dor continuava lá. E eu falei, eu desisto. Aí chegou no ponto que eu tinha dor e eu falava que não tinha. O meu marido, né, quando eu comecei nesse processo aí da dor mais forte, foi a época que o Eduardo estava começando a namorar, antes da pandemia. E aí eu lembro de um carnaval, a gente ia lá, aproveitando, daqui a pouco eu só fazia assim, ó, preciso ir embora. O que tá acontecendo? Eu vou travar e eu preciso ir embora. E eu corria pra casa, porque eu sentia tanta dor que eu precisava ficar deitada em posição fetal. De dor. Muita dor. E foi assim durante muito tempo. Aí, como eu fazia muitos exames e nunca dava nada, eu falei, tá, eu vou fingir que eu não tenho. E eu juro pra você, eu tinha umas dores, assim, absurdas. E eu fingia que eu não tinha dor. Várias vezes, assim, tá todo mundo, a família toda feliz lá, e daqui a pouco eu sentava assim, ó. O que foi, Cintia? Tô meio deprimida. Vou encostar aqui. E aí eu ficava lá. E isso... Antes, né, de pandemia, no escritório também eu trabalhava com TI, eu trabalho com TI, né, muitos homens. Vai eu falar que eu tava com cólica? Vai eu falar que eu tava, assim, com muita dor? Possível, nem gripe eu podia falar que eu tinha, porque tem que manter ali a postura. Faculdade, porque eu decidi fazer curso que tem mais homens, né, que eu fiz engenharia, podia nem demonstrar um nível sequer de fraqueza, quanto mais falar que eu tinha algum tipo de dor. Então... foi difícil, e aí o cômico da história também foi que aí eu ignorei, fiquei falando, não tenho nada. Aí quando eu tive o Gabriel, fiquei grávida do Gabriel, eu morrendo de medo de ter dor, eu não tive dor nenhuma. Eu falei, que isso, é um milagre dos hormônios? Eu não tive dor, simplesmente parei de ter dor. Tinha dor nas costas, tinha dor nada, nenhuma, só tinha muito refluxo, só, não tinha mais dor. Tive o Gabriel... Aí eu tive um purpério absurdo. Meu humor, conforme foi voltando o fluxo, eu diz as palavras do meu marido, tá? Eu fiquei louca. Ele falou, nunca tive tão fora de si. Eu vim o fluxo e eu enlouquecida, completamente. E aí eu falei, não. Aí eu fui uma vez num evento lá com umas amigas. Procura o neuro. Esse tipo de dor sua é um neuro. Fui lá no neuro, fiz os exames. Aquele ali foi um barato. Olhou pra mim, olhou meu exame e falou, querida, seu exame não deu nada. Eu falei, que eu continuo com dor. Ele, olha, tem algumas pessoas, algumas mulheres, vamos deixar isso bem alto, caixa alta, mulheres, que têm algumas dores emocionais que passam para o corpo. Eu tenho quase certeza que o seu caso é esse.
E com isso eu te indico procurar um psiquiatra, que ele vai muito te ajudar com isso. Aí eu saí de lá transtornada. Eu lembro que eu sentei na recepção, aí eu saí chorando. Falei, não é possível, eu tô doida mesmo. Aí o que a gata faz? Vai no psiquiatra. Chego lá no psiquiatra e descubro que ele me deu uns 5 tipos de coisa diferente que eu tinha. Depressão, TDAH, o que mais que falou que eu tinha? Falou que eu tinha um leve autismo e ainda falou que eu tinha transtorno bipolar. Isso significa que eu tomava uns 5 remédios psiquiátricos diferentes. E foi assim. E aí, o que aconteceu? E eu continuava com a dor. Aí o tiador fala, não, é coisa da minha cabeça, não existe. Não tem nada aqui, não tem nada. Eu não tenho nada. E eu fiquei assim durante muito tempo. Gente, é uma história recheada, né? Assim, quantos episódios, quantos momentos em que... Ainda bem que você consegue levar com leveza isso, né? Mas que poderiam ter sido determinantes para o modo como você ia levar a vida. Pro resto da vida. Sim. Né? E o modo como você escolheu levar foi determinante para você ser quem você é hoje, né? E como você chegou até a endometriose? Como eu passei por um... tem um negócio importante até pra falar. Eu tinha colocado o Implanon e depois o Gabriel estava com 1 aninho e pouco. E beleza. Coloquei o Implanon, aí a médica falou, olha... E eu avisando que eu já tinha cólica, eu falei, olha, eu não quero colocar nada que vai aumentar as minhas cólicas, porque se eu tiver mais cólica e mais essa dor que eu tô, eu não vou aguentar. Não, coloca o Implanon, você vai ter só alguns escapes. Aí, beleza. Quanto tempo? 3 meses. Passou 1 mês, eu menstruava todos os dias. E não era escape, era volume alto. 2 meses, a mesma coisa. 3 meses, a mesma coisa. Aí eu liguei lá e falei assim, então... Parece que até falou, olha, tem alguma coisa errada. Aí vim aqui falar com a doutora. Fui lá, falei, então, o que tá acontecendo? Não, Cintia, é normal. Mas quando você tiver fluxo, tome esse remédio aqui pra estancar o sangramento. Eu falei, eu não consigo ir pra praia, que tá sangrando. 4 meses. Continuava. Aí eu falei, eu não vou tomar isso aí vai acabar comigo. 5 meses. Aí chegou um ponto da minha vida, o que eu fazia? Eu tinha dor, cólica, sangramento, não sabia mais o que fazer, uma canseira, acordava me arrastando, ia fazer as reuniões lá, às vezes os meninos falando comigo lá, não sabia nem o meu nome direito, sabe, e tinha que toda aquela coisa de maternidade, o Gabriel pequenininho, o que tá acontecendo comigo, que eu não sei, não sabia lidar mais. Tinha hora que eu pedia assim, eu olhava pro céu e falava, cara, se alguém aí estiver olhando pra mim, dá pra vocês me dar uma ajudada? Porque eu não tô conseguindo lidar com isso aqui, não. Ou leva de uma vez ou deixa aqui, porque assim não dá. 6 meses. Eu não conseguia mais usar roupas coloridas. Academia, uma vez eu ganhei um conjunto maravilhoso, azul claro. Tava eu lá, primeiro agachamento que eu dei, eu olhei pra minha calça, toda manchada. Aí eu, gente, tchau. Fui pra casa. Todas as minhas roupas já estavam manchadas, desde calcinhas a calças, tudo manchado. 7 meses. Aí eu já tava anotando os dias que eu ficava sem sangrar. Aí eu falei, não, cara, eu cheguei a 8 meses, direto. Aí eu fui de novo falar com a médica, eu falei, cara, o que tá acontecendo? Eu tô morrendo de dor, essa dor na coluna que não passa, essa cólica. Aí, não sei, mas assim, ó, continua mais um tempo. Aí, nisso, eu senti uma dor muito forte, que foi realmente assim, eu já tava, como eu sempre negava a dor, o meu corpo, acho que ele virou uma hora e falou assim, eu vou mandar mais um pra ver se essa aqui ela acorda. Nessa foi muito forte, eu fiquei com febre e eu tive que ir pro hospital. Ela no hospital, o médico olhou, fez um raio-x, falou, então, não tem nada na sua coluna, tem um leve abalamento só, mas procura esse médico aqui. Aí eu passei com um ortopedista de novo, e ele falou, olha, Cintia, você não tem, assim, tem um leve abalamento, porque, né, muito assim no computador, mas ele falou, não é para causar dor. O que a gente pode fazer? A gente pode fazer uma infiltração na sua coluna.
vai passar dor durante 1 ano, aí você treina esse pescoço para ficar firme. Comecei a fazer até aqueles treinos de piloto, né, com fisioterapeuta para forçar, para parar de ter dor, que a gente achava que era uma cervicalgia. Topei. Fui lá eu pro centro cirúrgico fazer uma infiltração de corticoide na minha coluna. Fiz a infiltração e o que aconteceu? Todas as dores sumiram, inclusive as cólicas. Ele falou, porque a quantidade de tramal que você toma, você não pode ficar tomando, uma hora vai dar ruim. Porque eu tomava tramal todo dia. E aí, nesse período, fui melhorando, mas o sangramento continuava. Cheguei a 9 meses, eu falei pra médica e falei assim, tira. Ai, mas você é a primeira paciente que o implanon não dá certo. Eu falei assim, não tô nem aí, tira. Com certeza não foi o primeiro paciente que não deu certo. Por quê? Porque nenhum anticoncepcional funciona para todo mundo, só isso. Falei, tira. Tirou, super malgrado, rasgou meu braço. E aí, as cólicas, elas diminuíram e o fluxo também. E aí, eu voltei a tomar pílula contínua. E foi lá, ok, tava tudo certo, não tinha mais cólica. E aí, o médico me tinha me avisado, isso aí vai durar 1 ano, mais ou menos. Juro pra você, doutor. Passou 1 ano certinho que eu tinha feito a infiltração. Todas as dores voltaram, mas voltou assim, num nível muito pior. Eu estava assim... lá em casa fazendo alguma coisa, trabalhando, daqui a pouco eu já começava. E aí a bolsa de água quente voltou a ser minha amiga. E aí eu tava com uma amiga um dia lá em casa que ela tava me ajudando, ela é personal organizer, né? Ela tava me ajudando a organizar minha casa. Eu quero contato. Ela é maravilhosa, gente, maravilhosa. E aí a gente tava dando um trato na casa, ela pegou e falou assim, por que você não vai em fulano? Eu falei, cara, eu tô cansada de qualquer palavra que signifique doutor, médico, não quero. Se vai lá, essas cólicas suas não estão normais. E aí eu tava com essa fraqueza, eu tava com muito refluxo, não conseguia dormir, eu acordava tossindo. Aí eu fui, conversei com essa médica, e aí ela falou, me conta essa história. Falando, aí na hora que eu falei que eu tinha cólica, ela falou, você tem o quê? Eu falei, doutora, eu tenho cólica há muito tempo, uma dor na coluna que não passa. Cansei. Aí ela virou pra mim e falou, onde é a dor? Eu falei, começou na coluna, na lombar, foi subindo. Ela virou pra mim e falou, você já ouviu falar de endometriose? Eu falei, já, mas endometriose, a pessoa não fica infértil. Eu tive o Gabriel super rápido. Ela olhou pra minha cara e falou, você está muito mal informada, dona Cíntia. Não tem nada a ver. E aí a gente escolheu um Papa Nicolau. E aí quando ela começou a mexer, ela falou, você tá com dor? Eu falei, eu até respirava fundo, assim, eu fui tão com muita dor. Ela foi, olha... vai fazer exame, vai atrás de um especialista, porque eu tenho a certeza que você tem. Aí eu na minha cabeça, imagina, essa médica tá maluca. Mas aí eu cheguei em casa, né, como eu sou uma pessoa que gosto de muita informação, eu começo a ler, começo a estudar, começo a entender a profundo cada relato que eu lia, cada vídeo que eu via, eu sentia aquilo, eu falava, gente, sou eu? É isso. Aí eu vi um caso de uma moça lá que tinha dor na coluna. Como que era a dor? Exatamente, muito parecido com a que eu sentia. Eu falei, meu Deus, eu devo ter endometriose. Aí a minha cabeça já assim, né? Bum. Aí eu, tá, beleza. O que eu vou fazer? Google, melhor médico de endometriose de São Paulo. Dr. Patrick Belelli, foi isso mesmo. Aí fui lá e marquei. Foi exatamente assim. Exatamente assim. Aí... foi assim que eu cheguei, né? E aí eu tava já com essa... olha, gente, é tão importante isso da informação. Quando a doutora passou, na cidade onde eu moro, passou o exame, né? Uma ressonância magnética para o preparo intestinal. Eu falei, vou fazer em qualquer um. Quanto que tenha antes. E ela deixou bem claro para mim, faça com fulano. Aí eu falei, imagina, isso é besteira. Aí vai eu fazer o quê? Fui lá... sofri pra caramba, que eu tava morrendo de dor pra fazer o preparo intestinal, fui fazer no hospital. Aí deu lá, adenomiose. Aí eu falei, não tinha nada de endometriose. Falei, vou levar esse exame já lá pro médico, né? Eu marquei a consulta com a Priscila, inclusive Priscila maravilhosa. Ninguém gosta. Gente, Ninguém que é gosta. aquela mulher? E aí o que pra mim foi único, doutor. Eu cheguei naquele consultório desacreditada de qualquer coisa. Por quê? Eu sabia
que você ia dizer pra mim que eu não tinha nada. Eu sabia, porque nos últimos anos, todo mundo dizia que o que eu tinha não era nada. E tanto que assim, eu fui até com o narizinho mais em pé, falar, ai, mais um médico vai virar pra mim e falar que eu não tenho nada. Aí na hora que eu entrei no consultório, você viu os exames, você virou pra mim, eu contei, né? Você disse que muito provavelmente eu tinha endometriose. E aí eu contei lá do psiquiatra e tudo. Todas as minhas armaduras, couraças, assim, pele de dragão que eu tinha foram caídas. Eu me senti, eu falei, gente, pela primeira vez na minha vida, alguém disse o que eu tenho. Ok que a médica anterior tinha tido uma desconfiança, mas dessa vez eu sei o que eu tenho. E eu não tô louca, porque até então, eu juro, eu achava que eu era maluca. Eu achava que a minha dor era realmente emocional. Eu botei fé lá em toda a galera que eu fui. Enfim, nossa, já tinha, uns dias anteriores, tinha até tirado tarô. Meu Deus, eu tirei tarô pra saber que eu tinha de doença. Fiz uma limpeza espiritual lá, porque falaram que eu tava com um monte de encosto. Não, falaram que era encosto que eu tava, enfim. Nossa senhora. Não fazendo mal pra ninguém, não tem nenhum problema. Tá tudo bem. Mas assim, foi engraçado, foi. Com certeza. E assim, eu te escutei, eu saí, juro, quando eu saí do consultório, eu entrei no Uber, eu fui do consultório até a casa da minha sogra, que a minha sogra mora lá na Zona Sul, chorando no Uber. Eu desabei num nível, porque era assim, como se fosse anos que eu tava com aquela casca assim de eu não tenho nada. Caiu. E eu não conseguia pensar em nada do tipo, gente, eu sofro com isso há anos. Anos. E finalmente eu descobri o que eu tenho. E por que as pessoas não falam disso? E na minha cabeça assim, meu Deus, eu sou tão informada. Sempre no meio de informação, estudo pra... Como? Como que isso chegou a mim? Eu tenho uma doença e eu comecei a dizer isso, porque até então eu não conseguia nem falar. Eu tenho um negócio que é real. É real. Ninguém mais vai ficar duvidando do que eu não tenho. Realmente é real. E eu vim chorando o caminho inteiro. Eu cheguei lá, abracei meu marido e parava de chorar. Ele, o que aconteceu? Endometriose. Aí lá vai o meu marido também, né? Um monte de vídeo, um monte de informação. E ele, meu Deus, toda vez que você ficou louca, que você quase me matou, você estava menstruada, eu lembro disso. Eu falei, então, você tem uma noção disso? E aí, pra mim, quando eu fiz o exame lá com a doutora, a doutora Lilian. Até esqueci, olha só, desculpa, doutora Lilian. E aí ela falou, não, tem foco de endometriose. Eu saí da sala, sentava meu marido e meu filho. Eu abracei o meu marido e falei, Eduardo, é endometriose, Eduardo. E adenomiose. Ele, nossa, tinha que ter as duas logo de uma vez, porque você tava morrendo, né? Mas foi um... Aliás, ele é calmo, né? Ele é tranquilão. Saiu um elefante branco, um elefante das minhas costas. E eu consegui respirar. Porque, gente, é surreal quantos anos você passa. E o melhor, que eu falo, é muito importante a gente sempre falar sobre esse assunto. Por quê? A minha dentista, que virou minha amiga, que a gente faz imersões no gelo, e inclusive domingo estarei lá de novo. A Liliane... Esse frio. Vou, nossa, é maravilhoso. Eu fico com frio só de imaginar. É muito bom. Eu tinha, desde o primeiro gelo que a gente foi juntas, a Liliane tinha feito o gelo justamente porque ela ia fazer a cirurgia de retirada de endometriose. E ela contou no depoimento, ela falou pra mim algumas vezes que eu fui no consultório, que eu ia todos os meses. Eu nunca prestei atenção. Ela falou, eu vou fazer a esterectomia, eu tenho endometriose e tal. Só que na minha cabeça era um negócio assim tão distante que eu nunca imaginaria que ia acontecer aquilo comigo. Eu achava que era uma coisa meio que normal. E aí, quando eu tive o diagnóstico e tudo, conversei muito com ela, ela falou, Si do céu, você tá comigo. Como que você não se tocou que poderia ser com você? Eu falei, Liliane, você fala que tinha uma dor nas costas... Eu sempre achei que eu tinha cervicalgia. Ela, não, sei. E aí ela foi falando que... Não, aí veio um erro meu. Ela falou, porque eu não te falei que era alguma coisa... Eu sabia que eu tinha um mioma. Eu falei, então, mioma minha mãe teve. Pra mim é uma coisa normal. Aí ela, não.
E desde a primeira vez que você me falou da dor nas costas, eu desconfiei, mas nem eu cheguei a falar, Cíntia, você já foi ver que isso era endometriose? Sim, e aí a gente ficou nessa, assim, meu Deus, olha só, uma pessoa do meu lado, da minha convivência, estava lutando com aquilo, operou, também fiz a mesma cirurgia que eu fiz depois, e olha isso. E muito provavelmente outras pessoas da sua convivência também possuem. Exato, e aí, depois, né, que deu esse tchum na minha cabeça, eu comecei a conversar, e eu fiquei chocada com a quantidade de pessoas que têm endometriose. E aí, e assim, são pessoas do meu convívio. Quando a pessoa diz pra mim, eu fico assim, ó, quê? Você tem endometriose? Como assim? Se eu tenho endometriose há anos... Aí, fui aquilo fazendo sentido assim, na minha cabeça, e eu falei assim, a endometriose, ela é uma doença silenciosa e solitária. Eu não sei se é porque é uma coisa muito voltada para a mulher, mas, gente, as mulheres não se falam sobre ela, como se fosse assim, é um pecado você dizer sobre endometriose. É pecado você dizer que você tem endometriose. Só que quando alguém tem, a pessoa ela até te abraça e fala, meu Deus, eu também tenho. Nossa, que sofrimento, que não sei o que. Eu fiquei, gente, eu juro, eu ainda estou impactada. E quanto mais eu falo sobre isso, mais ou alguém tem, ou alguém fica com aquela pulguinha e vai atrás e descobre que tem também. Tem uma colega que trabalhava comigo que eu tava conversando de alguma coisa extremamente aleatória com ela. E aí ela foi atrás. Aí eu falei, vai atrás. Já vai, que ela não mora aqui, ela mora no sul. Aí ela foi, achou um médico lá, ela mandou mensagem, Cícero, eu tenho endometriose. E quem me fez a pulguinha atrás da orelha foi você. Ela falou, e agora faz sentido porque eu não consigo engravidar. Aí eu aqui, meu pai amado. E aí tinha uma colega de trabalho que ela tinha já postado até uns vídeos que ela teve. Mas, gente, pra mim é muito louco. Assim, é como se fosse um nome que estava tão excluído da minha mente, eu nunca prestei atenção. Nunca. Até agora. E foi muito rápido, porque eu descobri endometriose, aí a gente descobriu onde estava, aí vou operar. Aí eu fiquei naquilo, meu Deus, eu vou ter que operar. Aí o meu medo não era do que aconteceu, era o fato de eu estar desnuda, toda, né, totalmente inconsciente dentro do centro cirúrgico. Aí o que me fez, assim, ficar muito tranquila é a confiança que eu tinha no senhor, doutor. Porque eu falei, cara, o Dr. Patrick tá lá, tá tudo bem. Dr. Patrick estando lá, eu tô bem. Tanto que eu entrei no centro cirúrgico até o momento que eu estava consciente, falando pras meninas, cadê o Dr. Patrick? Cadê o Patrick? Cadê o Patrick? Cadê o Patrick? Ah, elas, calma, ele tá subindo. Eu falei, não, quero o Dr. Patrick. Aí o Hugo conversando comigo, eu falei, não, ele falando, aí tava tocando uma música muito boa, tava tocando R.I.M. Aí eu comecei a cantar a música, eu falei, mas cadê o Dr. Patrick? A playlist tava boa aquele dia, é verdade. Aí eu tava morrendo de medo, e eu falei assim, cadê o Dr. Patrick? E aí eu só lembro da máscara e não lembro mais de nada, né? Eu falo disso, né? Só aproveitar o gancho da playlist. Eu até peguei a playlist que era de uma técnica de enfermagem lá do hospital. A gente gostou da playlist e a gente pegou. Se você quiser, depois eu compartilho. Foi muito boa, viu? Eu tive até bons sonhos com a playlist que tava tocando. Mas, falando a parte séria, a gente fala muito sobre isso, porque é uma responsabilidade muito grande, né? É um momento de fragilidade gigantesca, né? Você tá lá, literalmente, nu, sem controle do seu corpo, com inúmeras pessoas que você não conhece. Normalmente vocês só conhecem a mim, né? Então, olha a responsabilidade que a gente tem nisso. Então, é uma coisa que eu não abro mão de estar do começo ao fim. De eu passar as visitas, né? Você até conheceu a Eva, né? Uhum. Uma fofa. Então a gente... É uma coisa que eu acho que é importantíssimo isso, porque às vezes, tipo, por que você não manda a sua equipe passar a visita? Pode ser que em algum momento eu precise mandar, porque teve uma intercorrência, porque eu me atrasei e tal, pode até ser. Mas vocês conhecem a mim, por mais que eu confie plenamente em todo mundo com quem eu trabalho, porque não só eu confio na competência deles, como eles são amigos meus, a nossa equipe é literalmente uma equipe de amigos, e não adianta, vocês acabaram tendo o primeiro contato comigo, então é diferente. Né? Então, eu já passei por situações familiares, enfim, que eu acabei não vendo o cirurgião depois,
É que cara, queria ter falado com ele, né? Não com o auxiliar. Por mais que o auxiliar tenha sido gentil, tudo, eu queria ter falado com o cirurgião. Então, é uma coisa que a gente tenta se colocar no papel do paciente e como eu já entrei como paciente também, né? Pedra nos Rins me acompanha, por isso que eu tenho aguinha comigo o tempo inteiro. Meu marido também. Aliás, a Pri e a Ana lá no consultório, elas me dão bronca se eu não tomo água, né? Assim, elas me colocam a minha garrafinha Stanley lá com água. Doutor, já acabou a água? Tem que tomar mais uma. E se por um acaso eu saio sem ter tomado, levo bronca das duas. Elas têm autorização para me dar bronca. E então, assim, eu sei como era entrar deitado no centro cirúrgico e toda essa fragilidade, dificuldade, impotência, né, que é. Então, por isso que eu gosto e faço questão de estar com vocês o tempo inteiro, porque eu acho que é muito importante isso. E como foi o processo cirúrgico? Olha, incrível, gente. Eu tive sonhos maravilhosos. Eu só lembro da máscara. A minha mãe falou que eu cheguei conversando. Eu postei story. Eu não lembro de nada. Eu não lembro, você postou story? Postei stories, diz minha amiga que eu tava até bonita. Eu fiz tipo assim, um bico de pato. Tô bem, que eu vi que tinha muita mensagem no meu celular, não queria responder ninguém. Falei, tô bem. E realmente, eu lembro da máscara e eu no quarto. Minha mãe, Cintia, você conversou, você falou isso. Eu falei, não, vamos... Contou algum segredo? Não. Minha mãe falou que eu tava extremamente engraçada. E foi muito tranquilo. Cheguei em casa e eu fui muito, muito, muito cuidada também pela minha família. E foi muito legal porque eu nunca tinha percebido, assim... Eu tava... A doença em si, ela é tão desgastante, todo o processo, que você parece que fica com uma venda ali. Cara, eu odiava tudo, assim. Tudo me irritava. Tudo. E aí, quando eu voltei pra casa, vi todo mundo lá, todo mundo É cuidando. gostoso isso. Nossa, o Gabrielzinho. O Gabi fofinho Não, demais. E a cartinha que ele fez pra mim, coisa mais linda. E ele fez vários desenhos pra mim, né? Eu tava na recuperação. Professores dele, amigos. Fiquei, gente, como eu nunca dei atenção pra ninguém? Como eu sou chata. Mas aí depois eu fui entendendo. Eu falei, gente, eu tava só com um processo tão complicado que aí você vai, né, olhando. E aí eu fui também olhando, né, o processo cirúrgico, o que eu fiz? Eu falei, cara, eu tenho que ficar quieta, é difícil eu ficar quieta, o que eu vou fazer? Eu vou ler. E aí eu fiquei lendo os livros, aí eu fui pra Nárnia lá nos meus livros e foi super tranquilo. Mas, pra mim, o mais impressionante que foi do pós-cirúrgico é como se os meus dias perdessem todo o preto e branco e voltassem a ser coloridos. E aí hoje eu tenho tirado um barato que eu tenho voltado a me vestir mais de escuro, porque eu falo, gente, eu estou com preto e branco de novo, porque os meus dias estão tão claros, tão mais colorido, eu voltei a ver a vida e respirar, ter essa qualidade de vida. Para mim, o momento mais impactante foi o dia que eu acordei, eu abri meu olho e eu não tive dor. Eu abri o meu olho quando já tinha dor. Quantas coisas eu desmarquei falando, não dá, não consigo, tenho dor, não aparecia mais em nada, não queria ver ninguém, sempre estava com dor. Não conseguia brincar direito com meu filho, porque estava com dor. Sem dor. Minha palavra era dor. E a culpa não é sua. Quando a gente vai lidar com um paciente com dor crônica, seja por uma endometriose, seja por outra patologia, a gente tem que levar isso em consideração. O quanto a dor crônica acaba impactando na qualidade de vida daquele paciente. Ansiedade, angústia, depressão, né, ser mais fechado, mais ranzinza, tudo isso a gente consegue colocar sim na culpa da dor, porque a dor impacta demais, né? Então é fundamental a gente pensar nisso. E lógico, você falou do tramal, virou seu melhor amigo, foi numa brincadeira, mas é uma coisa que a gente tem que se preocupar também com o não tratamento adequado de eventual dependência de analgésicos mais potentes. E sabe qual foi o mais legal, doutor? Essa semana retrasada, depois de anos, eu tirei o tramal da minha bolsa. Você não tem noção do que isso significou. Eu confiei em mim e no meu corpo para tirar o remédio, que era o único que me tirava a dor da minha bolsa, porque eu não tenho mais dor. Eu acordo, eu vou dormir e eu não tenho dor.
Eu consigo sentir realmente o que que é a vida, o que que é a alegria, o sabor das coisas, porque eu não preciso mais me preocupar que naquele dia pode ser a qualquer momento eu vou ter dor. Eu não vou precisar mais desmarcar nada. Eu posso ir ali no café com umas amigas, eu posso trabalhar, eu posso brincar com meu filho, eu posso fazer uma atividade física, porque eu não vou ter dor. Eu posso fazer as coisas que eu gosto, por exemplo. Eu fui no início do ano pro Beto Carreiro, que era um sonho de criança. Eu queria muito naquela Fire Whip. Juro, eu fui, tava na fila, que eu comprei ainda um negócio pra passar na fila, na frente, e eu tava com medo de ter dor. Aí, e ainda antes de sair, o que eu fiz? Tomei remédio. Eu não posso sentir dor lá, não. Se eu sentir dor, acabou meu rolê. Como é que eu vou na montanha-russa que eu sempre quis ir? E eu fiquei morrendo de medo de sentir dor, mas não tive. Deu pra aproveitar. Mas olha só, momentos tão legais que você vai viver, você já tem que estar com um remédio na bolsa, porque se der ruim, você já tá ali, já puxa. Os meus parentes, né? Ai, tô com dor de cabeça. Quem tem remédio? Eu sacava. Tem o Tramal. Eu chamava ele de rainha, Vingança da Rainha Ana. Aí eu pegava assim, não, aqui ó, já tenho Tramal. Pô, você já Tramal? Tinha um colega num trabalho que ele me chamava de viciada em ópio. Eu falei, você sabe que você é a base de ópio, né? Aí ele me chamava de Trama. Até hoje, falei com ele recentemente, falei, e aí, Trama, como tá? Eu falei, eu não tomo mais Tramal. Tá? Porque eu comecei a reunir, ele falou, já tomou Tramal hoje? Eu falei, cala a boca. Não tem como, cara, eu acordo com dor, é isso, é a vida, tem que seguir, não dá pra ficar parando por causa de dor. Que foram muitos anos, mas assim, pós-cirúrgico, eu consegui outras coisas que eu fui conseguindo fazer. É o autocuidado que eu tenho brincado, que é cuidar da lata, né? Cabelo, aí você consegue se sentir até mais bonita, aí você tem vontade de fazer as coisas, fala, nossa, quanta vida! E aí eu até conversei com essa minha amiga, que ela operou também, e eu falei, como é bom na vida depois da cirurgia? De você não ter mais aquelas dores. Ela falou, sim, é demais, você tem vontade de fazer as coisas, você fica tão empolgada, e é isso, essa qualidade de vida que, gente, como é que a gente aguenta tanta dor? Que espetáculo. E eu falei, eu sempre fui super resistente, assim, à dor, mas eu não precisava passar por tudo aquilo que eu passei. Gente, assim, sorte que a quantidade de remédio que me deram, misturado com a quantidade de remédio com psiquiátrico, e eu tinha endometriose. Ninguém falou isso pra mim, a não ser 2 profissionais. Em tantos anos. Que isso? E assim, isso que eu contei alguns, mas eu fui em outros. Lembrei. Eu fui hematologista, porque essas desmaio, passando mal, gastro. Fui em outras especialidades. Eu cheguei até a cair no ortomolecular. Nada, gente. Sempre era alguma coisa. Sempre tinha alguma coisa. E ninguém falava realmente o que eu tinha. E agora mais uma coisa. O Instagram vão ter quantos episódios aí? É verdade. Eu tô gravando... assim... Eu fiquei tão cansada depois de tudo que eu passei, que eu falei, gente, eu vou ficar falando, eu vou ser aquela pessoa que vai ficar batendo na tecla, assim, ó, endometriose. Eu quero contar mais, eu até fui puxando várias fotos, coisas assim, que durante a minha vida, e eu fui percebendo que durante a minha vida inteira, sempre tinha alguma coisa ali a ver com isso, e que eu achava que era só, não é nada, né, ou não é nada. Principalmente fases assim que eu achava que eu estava com... Eu tive casos bem complicados de depressão e que eu entrava numa melancolia, eu falava que era o potinho, né? Você pulava lá e que eu tive até tentativa de suicídio. E aí me pergunta, o que você estava naquele percurso? Eu estava de TPM. E aí eu falo, gente, hoje eu olho assim, né? Tava conversando com a minha psicóloga recentemente. Eu falei assim, Letícia, eu não sei, cara. Eu olho pra trás e falo, é outro ser humano que tava ali, não é eu não. Era outra pessoa, eu não consigo me ver mais nisso. Eu não tenho mais nada com as alterações de humor, nada. Nossa, meu marido que agradece, né? Nada. Assim, recentemente eu fiquei triste. Aí eu fui fazer outra coisa e passou. Antes, gente do céu, ficava no limbo ali. E foi bem complicado. Esse negócio foi depois, faz um tempinho, uns 2 anos mais ou menos,
Depois que eu tive o Gabi, eu despiroquei, fiquei muito, muito complicada a minha cabeça. E o Eduardo falou pra mim, ele falou, cara, eu lembro que naquele dia que você tentou, você tava pra menstruar, porque passou um dia você menstruou. Eu falei, cara, só pra você ter uma noção, todas as maiores loucuras que eu tive, tava de TPM. Assim, e aí o ponto pra mim, eu te falo, tinha algo, a dor estava ali me comendo por dentro. E eu não sabia o que estava acontecendo. Meu corpo tava falando assim, ó, se você não arregar, eu vou arregar. Eu não aguento mais. É isso. E aí, por isso que eu quero muito, né, continuar falando sobre isso, porque eu não desejo pra ninguém nesse mundo passar por que é esse processo sem ter ajuda, sem essas dores, a cabeça, gente, é horrível. Que nenhuma mulher passe por isso. E eu tenho muita gratidão pelo seu trabalho, doutor, porque o que você faz por nós, o que tem feito, o que ainda vai fazer com todos os alunos que você também, né, passa, é que tá ajudando tanta gente. Porque, gente, eu não sei. Hoje eu sei o que é vida. Eu não sabia o que era vida antes de descobrir e de tratar essa bendita endometriose. Eu falo, literalmente, minha vida era escura. E hoje eu vejo ela literalmente com cores. É muito bom. Demais, demais. Fico sem palavras. Foi espetacular mesmo. Assim, dava pra gente conversar muito e muito mais. Sim, depois de uma história tão rica, que recado você quer deixar para quem está nos assistindo? Passe com o Dr. Patrick. Cuide da sua endometriose. Se você tiver qualquer pulguinha atrás da orelha, do tipo, eu acho que eu tenho endometriose, vá atrás. Uma pulguinha atrás da orelha, aquela voz interior que eu chamo, ela sempre pode dizer alguma coisa. Então, por favor, vá atrás. Não deixe, cólica não é normal, essas dores. E veja os vídeos dele também, mas passa lá, conversa, Priscila, ó, sempre tem horário, ajuda a gente. Não deixa de buscar ajuda, porque não sofra igual eu sofri. Nunca, por favor. Tem muita vida aí pela frente. Temos Dr. Patrick entre nós, igual meu marido mesmo disse. Quem é Patrick? Quem é não, né? Que homem! Juro, o Eduardo, meu marido é super calmo. Ele fala assim, gente, que homem. Que ele salvou a minha mulher, vai salvar mais um monte de mulher, é a pessoa, é o doutor, porque, olha, a gente sofreu. A gente sofreu muito. Eu fico muito, muito feliz. Que ninguém passa por isso. Gente, uma história riquíssima, foi maravilhoso. Obrigado, Cindy, foi espetacular. De verdade, muito, muito gratificante você ter se disponibilizado vir aqui e compartilhar sua história, tantos pontos difíceis da sua vida. E para quem está nos assistindo, temos inúmeros profissionais muito bons no Brasil inteiro. Procure que você vai encontrar alguém bom para poder ouvir você de verdade, te acolher, te atender, te tratar. Tá joia? Espero vocês no próximo episódio. Tchau, tchau.